Beleza, pessoal, tranquilo aqui, né? É o Oliveira Dreamback novamente, né? Trazendo mais uma videoaula aqui para vocês. Nessa videoaula aqui, quais sinais indicam para ficar numa operação, né? Antes você me pergunta por que desse título, né? Quais sinais indicam para a gente continuar numa operação? Cada um aqui existe cada um, né, dos trades, eles utilizam uma metodologia diferente, tá? Eu vou estar utilizando aqui minha metodologia, tá? Que eu opero, que eu faço as minhas operações. Porém, aqui vai ter o fundo, tá? Da minha metodologia aqui, né? Eu pego aqui do fundo do topo, espero aqui dar algum tipo de confirmação, entro aqui, se for abaixo de 50%, né? Eu pego uma linha daqui, desse fundo anterior até desse topo, né? E pego ela e depois jogo ela para cá. Logo após isso eu pego uma linha azul, jogo aqui para dar 50% e depois eu jogo ali na máxima, né? Então, quando ela for feita aqui, o mercado, né, me dá algum tipo de confirmações aqui, né, da minha estratégia. Se for abaixo dos 50%, ele vai estar buscando 50% do próximo canal. Aí você fala, pô, mas tranquilo, ok. Pô, como que você vai continuar nessa operação? Será que toda vez que der essa confirmação abaixo dos 50%, um exemplo, você sempre vai estar buscando 50% apenas, que vai ser o seu alvo? E se der acima de 50% aqui da sua estratégia, você sempre vai estar buscando a máxima? Será que tem como ir além do que o seu alvo? Tem como ir além, tá utilizando além do meu alvo aqui, utilizando a minha estratégia diferente? Sim, pessoal, tem como, tá? Hoje eu vou estar passando para vocês aqui alguns sinais, tá? Aqui vai ser doji e algumas velas de reversões, tá? Se caso acontecer num determinado momento, por exemplo, aqui foi o seu alvo, tá? Do seu próximo canal, um exemplo, né? Utilizando a minha estratégia aqui. Então, no próximo canal que foi o meu alvo. Então, a vela aqui tá subindo e rompe. Como que eu vou fazer? Pô, mas tocou no meu alvo aqui, tá? Um exemplo que eu joguei meu alvo aqui para máxima, né? Então, eu entrei aqui e joguei meu alvo para máxima. Só que o recomendado aqui da minha estratégia era os 50%. Como que eu vou estar continuando para estar buscando, um exemplo, a máxima aqui, né? Do preço. Esses sinais que vocês vão ter que estar prestando atenção, vou estar dizendo esses sinais na tendência de alta e depois na tendência de baixo, tá? Na tendência de baixo, o que que vai valer para você estar prestando atenção, tá? Existe esses dojis aqui de reversão caso você tenha tendência de alta e sempre vai estar entrando nos fundos, tá? Caso aconteça, tá, essas reversões nos topos, esse doji aqui, né? Agora vamos para a vela, né, que dá aqui um enforcado e depois dá essa vela aqui também, que é de reversão, né? O corpo pequeno e os pavis aqui, né? Tanto, né, o pavio aqui da abertura e fechamento, da máxima e da mínima, tá? São maiores do que o corpo, tá? Então o corpo ele fica exatamente no meio, tá? Disso aí tudo. Então também isso aqui é uma vela de reversão. Então esse aqui são os três dojis que você vai ter que estar prestando atenção, e esse aqui são essas duas velas de reversão, tá? Que o mercado ele pode voltar a cair novamente, tá? Se caso der, né, as duas velas aqui de baixo aqui confirmando, né, o rompimento, tá, de ambas das mínimas aqui, tá, desses dojis ou dessas velas de alta, bom? Beleza. Um exemplo que você entrou lá embaixo, o mercado está subindo, tá? Você fala, poxa, eu acho que eu vou continuar nessa operação. Meu alvo foi aqui, certo? Então meu alvo aqui, um exemplo que foi no 0,3, poxa, eu vou deixar um pouco a mais. Eu acho que eu quero ir até no 0,6, né? Então você pode ver que você dobrou, tá? Então basicamente isso aí. Então o mercado está subindo, então seu alvo eu quero 0,3, o mercado já até tocou no seu alvo, né? Só que você jogou seu alvo aqui em cima. Só que o que aconteceu? Chegou num certo momento que antes de tocar no seu alvo, no seu próximo alvo lá, o mercado ele voltou a cair, né? Um exemplo que deu esse tipo, né, de doji aqui de reversão. Caso der esse doji de reversão, exemplo que foi a estrela, depois vem duas velas de baixo aqui, você já pode sair dessa operação. Por quê? Ah, pô, o mercado pode voltar a subir de novo? Pode, só que ninguém quer evidente, tá? Então quando dá esses sinais de reversão aqui, você já pode sair dessa operação. O seu alvo não é o 0,3, pô, mas ele só foi até no 0,5 e não chegou a bater o 0,6. Porém no 0,5 aqui, ele já te deu a confirmação que o mercado ia voltar a cair, tá? Então a partir daqui você já pode fechar essa operação. Todo jeito aqui, o seu lucro o seu alvo era o 0,3, só que se for 0,5, então tá ótimo, tá, pessoal? Então às vezes, quando você fala, pô, por que fulano às vezes permanece na operação? Pô, a operação dele, ele ia finalizar sei lá, a 0,7, pô, o cara deixou aí, bateu pontos 10, né? Ele chegou aí no alvo 10, por que no alvo 0,7 que ele era para ter saído, ele continuou e finalizou no 10? Então, um desses sinais para essa pessoa
ter ficado lá, ele deve ter utilizado algum desses sinais aqui de reversão no topo, tá? Agora no fundo que você tem que prestar atenção é o seguinte, no fundo aqui já é o oposto daquele todo, lembra? A star, que é essa estrela, não importa, tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa, é o mesmo formato, tá? Agora aqui, como agora a gente está no fundo o que que vai acontecer? Quando o mercado estiver caindo, tá tendo aquela queda lá, assim, tá tendo aquela queda. Um exemplo agora que o seu alvo foi aqui ao 35, só que você quer deixar ele, sei lá, você quer deixar ele até o 39. Um exemplo que seu próximo alvo aqui mudou, seu alvo principal era o 35. Só que você viu que, poxa, o mercado aqui tá com a força de queda aqui, você vai deixar até um pouco, até no 39. Como que eu vou saber ter aquela segurança que o mercado ele vai tocar no meu próximo alvo dele? Porque às vezes vocês têm que entender que é o seguinte, o mercado, quando aparece uma oportunidade, dependendo, né, da sua estratégia aí, não vai aparecer mais a qualidade, o tipo de estratégia que apareceu naquele determinado momento. Aí você fala, poxa, eu sei que já bateu até em mim mesmo, às vezes, fala, pô, eu podia ter continuado, pô, foi até o 12, né, que era o meu alvo padrão. Pô, mas o mercado foi até o 20, como que eu vou estar fazendo para estar continuando aquela minha operação? Então vocês vão estar vendo, tá, nessa videoaula, alguns sinais que acontecem muito importante para você estar continuando, tá, nessa operação. Porque enquanto que não der, pessoal, esse tipo de reversão desses sinais, você continua na operação, tá? Lembrando, a reversão também acontece quando o mercado começa a acumular, tanto no fundo, quando você tem tendência de baixa, que o mercado volta a subir novamente, quanto no topo, quando você tem tendência de alta, tá? Então se você está na tendência de alta, o topo começa a ficar acumulado, ele não vai nem para cima e nem para baixo, ele só fica aquela coisa lateralizada, né? Então o que que você vai estar fazendo? Você fala, opa, peraí, nós estamos em tendência de alta, o mercado não está subindo por quê? Ele só está acumulado. Então vai ter alguns sinais que você vai ter que estar prestando atenção, e aqueles sinais que eu já disse anteriormente. Então aqui vamos estar prestando atenção nos fundos. Pô, se o meu alvo aqui é o 35, eu quero, pô, sentir que o mercado deu uma avaliada aqui, pô, o mercado ele tá bem forte essa queda, eu vou estar buscando meu próximo alvo 39. Então beleza, então vamos estar continuando. Então a partir daqui você vai ter que estar prestando atenção nesses tipos aqui, tá? De doji de reversão. Então nesses três aqui você tem que prestar atenção, tá? E nas velas aqui de baixo, né, que no caso são o martelo aqui, que é de reversão, e tem essa outra vela aqui também, que é de reversão. Então ambas dessas partes aqui, se vir duas velas de alta aqui rompendo a máxima, o que é a máxima, pessoal? Isso aqui, ó, a máxima aqui é um limite. Então você vê que o preço dos compradores conseguiram romper a máxima, tanto do doji quanto das outras velas, o mercado ele tem uma probabilidade de voltar a subir novamente. Ele teve força. Um exemplo, o mercado está descendo aqui, ele, de vez de ele continuar descendo, ou de vez de ele fazer um topo, ele fica só assim, né? Acumular. Eu estou fazendo em linhas aqui, mas aqui vai estar aparecendo vela de alta, vela de baixa, vela de alta, vela de baixa. Então esse aqui também é um tipo que eu vou estar mostrando para vocês aqui, de um tipo de reversão que pode acontecer. Ó, vem uma vela de baixa, vem uma vela de alta, né? Então ele segura o preço dos vendedores, só que ele não consegue romper, né, a máxima aqui dessa vela de baixa, né? A máxima aqui dessa vela anterior, tá? Depois vem uma vela de baixa, não consegue estar rompendo, né, a mínima, né, o pavio aqui, depois do pavio, a mínima, né, da vela de alta anterior, que é essa aqui. E depois vem duas velas de alta que consegue estar rompendo a máxima daqui. Então o que você vai ter que visualizar se tem algum grande comprador aqui, tá? Anterior, aquelas velas de força, tá? Essas velas de força, que os pavios são bem curtinhos, tá? Os pavios são bem curtinhos, então você tem que analisar isso. Se não tiver, você pode estar entrando aqui, tá, no fechamento dessa próxima vela e botando stop aqui no fundo. Você vai depender do gerenciamento de cada um, tá? Se eu estou dizendo aqui em exemplo, estou explicando por cima mesmo, tá bom? Então aqui é só para você continuar na sua operação, caso, né, comece o mercado ficar acumulado e dê algum tipo parecido aqui de reversão assim, porque nem sempre vai estar aparecendo tanto no topo, né, que eu vou estar fazendo aqui, ó, tanto no topo quanto no fundo, às vezes não aparece, né? Então o que eu vou escrever aqui no topo, né? Então você está em tendência de alta lá, você vai ter que estar prestando atenção nos topos, tá, que vai estar formando. Então se o topo lá está subindo, o mercado começa a ficar acumulado, o que acontece? O mercado lá tem aquela vela de alta, tem aquela vela de baixa, né, que segura o preço dos compradores, só que ela não consegue romper a mínima. Depois vem o preço dos compradores novamente aqui, segurando o preço dos vendedores, só que ele não consegue romper a máxima, e logo após isso vem duas velas de baixa rompendo a mínima. Então aqui o mercado ele se reverteu, ele vai voltar a cair novamente, tá? Então aqui depois ela confirma mais com duas velas, e a partir daqui derrete lá para baixo, certo? Então aqui você estava no topo, é um exemplo que você, né, isso até serve também quando você
entrou, né, fez uma entrada até um pouco antes, né, alguns pontos antes, e o mercado do nada volta a descer novamente. Então, se caso ocorrer esse tipo de reversão aqui, que não foi, você pode ver que não deu nenhum tipo de doji, tá, no topo, né, que os doji de topo de reversão são esses aqui, não deu nenhum tipo de doji de reversão, porém, o mercado mesmo assim, ele voltou a cair novamente, tá? Então isso aqui que você vai ter que estar prestando muita atenção, cuidado, tá? Então aqui é pro topo, isso aqui o mercado ele volta a cair de novo. Você pode ver que ali naquele meu exemplo, vocês vão ver demais no mercado, para que você utilize no seu tempo gráfico o candlestick, tá? Então você vai ver muito esse, você pode considerar esse padrão, né, de reversão aqui muito, você vai ver muito. E se todas as suas análises você vai ver que 90% das vezes o mercado cai. Ele pode até voltar a subir, mas ele cai. E mesmo não confirmando, não te mostrando esse tipo de reversão, né? Aqui mostrou esse tipo de reversão, porém sem nenhum tipo de vela de reversão e nenhum doji. Tá? Então aqui é só para você estar ligado que às vezes, mesmo que eu não mostrar, tá, as velas ou doji de reversão, pode o mercado mesmo assim voltar a cair novamente, tá? E no fundo, pessoal, é a mesma coisa, tá? No fundo aqui é a mesma coisa, porém é o oposto. Estou fazendo que analise aqui, que já eu vou ali pro meu trade, tá? Pegar para vocês. Então aqui o mercado ele está descendo, tá? Então aqui ele começa a ficar acumulado. Então vem, né, aquelas velas de baixo, vem aquela vela de alta, não consegue romper, mas ele segurou o preço aqui dos vendedores. Logo após isso vem outra vela de baixo aqui também, que segurou os preços dos compradores, porém ela não conseguiu estar rompendo a mínima, né, aqui de baixo. E depois vem duas velas de alta aqui rompendo, tá, a máxima dessa vela anterior, tá, confirmando aqui. Então olha só que maravilha. Então a partir daqui também tem uma probabilidade forte do mercado que estava descendo voltar a subir novamente, mesmo assim não aparecendo os doji de reversão. Olha só que bacana. Você fala, poxa, mas não apareceu o doji de reversão, por que o mercado, às vezes, agora que vocês vão entender por que às vezes você entra na operação, não aparece nenhum tipo de doji de reversão e nem muito menos a vela de reversão, e mesmo assim o mercado volta a subir ou volta a descer, né? Que é engraçado, mas isso daí que acontece, tá? Então são essas velas aqui, são as velas de acumulação. Você vê que o mercado está subindo muito, começou a ficar ali segurando o preço, você viu que o preço não está indo nem para cima nem para baixo, ele está estagnado ali, né? Está acumulado, teve aquela consolidação, você fala, opa, pera aí, mercado, será que o mercado vai voltar a subir? Ninguém sabe, então aí você já fica em alerta. Então são esse tipo de sinais aqui que vocês vão ter que estar prestando. Então pessoal, vocês podem ver aqui, né, que eu tinha fechado minha plataforma sem querer. Eu vou pegar qualquer momento aqui, tá pessoal? Eu tô aqui fazendo essa videoaula aqui no domingo, aqui, já são meia-noite e pouco. Tá, só pra vocês verem aqui, eu quero pegar numa alta aqui, olha só que o mercado ele já volta a descer. Então eu quero explicar para vocês aqui como que aconteceu a questão do mercado tá acumulado. Mas você fala, pô, o mercado voltou a descer mesmo assim? Pô, como assim que o mercado estava acumulado? Eu quero pegar um tempo aqui para explicar como que vocês vão estar ligados nessa operação, tá? Você pode ver que aqui, um exemplo, tá? Se você tivesse entrado aqui, né, não sei qual estratégia que vocês utilizam, mas se você tivesse entrado aqui, olha só, o mercado aqui ele deu aquela acumulada, né? Você pode ver, todas as vezes que ele rompeu a máxima, então o mercado vai continuar, veio a vela de baixa, não segurou o preço dos compradores, porém ela não teve força para estar rompendo a mínima dessa vela anterior, veio duas velas de alta aqui, né, uma rompendo a máxima e depois veio a outra segurando o preço, porém nada de reversão dizendo o que o mercado vai voltar a cair. A partir daqui o mercado ele tem uma mini acumulação, vem uma vela de alta, vem uma vela de baixa aqui segurando o preço, tá? Porém ela não consegue estar rompendo a mínima, vem uma vela de alta aqui também de reversão, não consegue estar rompendo a máxima, tá? Depois vem mais uma vela de baixa aqui, vem outra vela de baixa, vem outra vela de alta. Então se tivesse visto mais uma vela de baixa aqui, provavelmente o mercado ia despencar, tá? Porque deu um tipo de acumulação aqui e quem tinha ganhado eram os vendedores, tá? Porém o mercado ficou aqui, né, naqueles altos e baixos, o mercado volta a subir de novo, tá? Quando ele já desce assim de primeiro, fica tranquilo que isso aqui é uma correção. Se você tá numa tendência de baixa, o mercado ele volta a subir rápido, sem não dar confirmação de nada, você fica tranquilo. Espera algum sinal, tanto do doji quanto de alguma vela de baixa de reversão aparecer para estar vindo duas velas de alta depois rompendo a máxima, para que você saia dessa operação, tá? Porque aí tem uma probabilidade muito grande do mercado voltar a subir. Caso você esteja na tendência de alta, você tá lá, o mercado tá subindo e do nada, bum, despenca. Mas você fala, pô, mas nesse topo aqui não mostrou nenhum tipo de reversão. Então você vai ter que esperar também aparecer o mercado se consolidar, ou aparecer algum doji de reversão, tá? Para o mercado voltar realmente a descer, confirmar, opa, realmente apareceu aquele doji de reversão ali, uma estrela basicamente, vindo duas velas de baixo rompendo a mínima, tá? Ou se aparecer alguma vela de alta de reversão, tá? Algum
enforcado, tá? Aquela outro tipo de vela lá, que o corpo dela é bem pequeno, porém tanto a máxima quanto a mínima é maior do que o corpo. O corpo fica exatamente no meio, tá? Como que eu posso explicar para vocês aqui? É assim, ele fica exatamente no meio, porém é uma vela maior, tá? Uma vela maior pode ser essa vela pequenininha aqui, porém o mais recomendado é que vir um corpo maior, um pavio maior, tá? Tanto na máxima quanto na mínima, e um corpo maior também. Então, para dar aquele tipo de confirmação, tá? Então você pode ver aqui que o mercado ele voltou a subir de novo. Você pode ver que aqui que não deu nenhum tipo de reversão, tá? No topo, mas a vela continuou. Então você fica tranquilo, deixa o mercado voltar a subir, né? Então a partir daqui já deu a vela de reversão. Olha só, dois dojis aqui de reversão de baixa aqui, tá? Foi um doji de alta do topo que realmente tem que dar, tem que acontecer. Caso o mercado vai voltar a descer, ele apareceu e veio duas velas de baixa rompendo eles. Então, um exemplo, se você entrou aqui, você já pode sair aqui, porque a probabilidade do mercado voltar a subir aqui já é um pouco menor, tá? Você pode ficar tranquilo que já é um pouco menor. Então, você pode ver que o mercado volta aqui acumulando, acumulando, acumulando. Aqui ele já deu sinal pra gente, tá? E logo após isso, o que que acontece aqui? Você tem que estar prestando atenção aqui, tá? Então, ó, ele desceu. Ah, mas não desceu muito. Sim, mas se o seu stop fosse aqui embaixo, olha aqui, o seu stop aqui já tinha batido. O mercado já pegou, depois ele volta a subir de novo, entra aqui o big player aqui, confirmando duas vezes, abaixo dele que o mercado ele volta a descer de novo, tá? Aqui entrou outro tipo aqui, ó, de big play aqui também, é outra vela de força aqui de big play aqui também. Então você tem que estar vendo como que o mercado vai estar funcionando. Poxa, por que o mercado voltou a subir? Vamos ver aqui, ó, deu uma acumulação aqui, vamos lá. A média aqui segurou um pouco o preço, tá? Viu uma vela de alta aqui não conseguindo romper a máxima, porém ela segurou o preço aqui dos vendedores. Veio outra vela de baixa aqui já conseguindo romper a mínima, e aqui começa o jogo, tá? Aqui começa a brincadeira. Vê uma vela de alta, não consegue romper a mínima dos vendedores. Vê uma vela de baixa, consegue segurar o preço do comprador, não consegue estar rompendo a mínima. Vem os compradores, não consegue romper a máxima dela. Depois vem mais um comprador, não consegue romper. Depois vem outra aqui que já consegue romper e deu aquela acumulada. Você pode ver que essa vela aqui, quando ela rompe a máxima, vem outra vela de baixa, e a partir daqui ela nos deu uma confirmação que o mercado vai voltar a subir. Se entrarei? Não, porque eu gosto mais quando o mercado está acumulado. Quando ele já me confirma aqui antes, eu já entro. Se ele confirmar depois, é apenas uma correção. Pode até voltar a subir, porque aqui confirmou pra gente, tá? Porém, eu esperar um dos melhores times aí pra mim, pra estar fazendo isso. Qual que seria o melhor time pra mim aqui? Vamos ver. Deu esse doji aqui de reversão, constando que rompendo duas vezes, constando, opa, vamos continuar subindo, tá? Vem essa outra vela grande aqui, essa vela de força, rompendo a mínima, mostrando força, porém, vem outros compradores aqui, cortando o preço dos vendedores, segurando o preço dos vendedores aqui, dizendo, não, você não vai continuar descendo. Vem outro vendedor, segura o preço do comprador aqui, porém, mesmo assim não consegue romper a mínima. E vem outro vendedor, consegue romper a mínima dessa vela, porém vem outro comprador dizendo, opa, não, você não vai continuar descendo, tá? Depois entra um big play aqui, entra uma vela de força, rompendo a máxima e depois confirmando. A partir daqui também apareceu outro tipo de oportunidade, tá? Para o mercado voltar a subir. Vamos ver se ele vai voltar a subir? Ninguém sabe, mas aqui confirmou para mim que o mercado vai voltar a subir. Olha só, aqui ele despenca de novo. Vamos ver por que ele não continuou a subir novamente. Aí a partir daqui você tem que estar ligado aqui no topo, tá? Vamos ver que deu algum problema no topo aqui. Ah, foi aqui, ó. Pessoal, olha só. Aqui já confirmou pra gente aqui, né? O cara que entrou aqui e botou o stop aqui. Vamos ver aqui no topo porque que o mercado ele ficou já segurando um pouco. Ó, aqui ele já tinha perdido a força, deu uma certa acumulada aqui, tá? Porém a vela de alta, quando ela foi para romper duas vezes, entrou aqui os vendedores aqui cortando o preço e caindo o preço aqui novamente. Então, de vez de ele voltar a subir novamente, não, ele vai voltar a descer de novo. E aqui ele dá outro tipo de acumulado, tá no topo agora que realmente dá a reversão. Lembrando, lembra que eu falei que, que às vezes não pode aparecer algum doji? Então, não apareceu nenhum doji de reversão, tá? Não apareceu nenhum doji de reversão. Porém, as velas aqui já indicou que o mercado ia despencar. Ah, mas como assim, né? Vê essa vela de baixo aqui segurando o preço dos compradores aqui, porém ela não teve força para estar rompendo a mínima. Veio os compradores aqui segurando o preço dos vendedores aqui, porém ele não teve força para estar rompendo a máxima. E depois, logo após isso, vem duas velas de baixo, uma rompendo a mínima de primeira e outra confirmando. A partir daqui você já pode estar entrando com um stop aqui em cima, tá? Ah, aonde que eu vou estar continuando sair da minha operação? Mas é porque você não está utilizando absolutamente nada. O gráfico está bem simples aqui. Como que eu vou continuar? Beleza, a gente vai estar vendo a partir de agora aqui nessa análise o seguinte: como que eu vou estar continuando a operação até o final dela, tá? Como que eu vou estar finalizando essa operação? Só utilizando os sinais aqui de reversão. O que eu vou estar prestando atenção aqui vai ser aqueles dois. A partir de agora aqui eu vou estar prestando atenção nos fundos, tá? Que os fundos aqui são mais importantes,
tá? Se os fundos aqui não mostrarem nenhum tipo de reversão, eu vou estar continuando a operação, mesmo as velas de alta subindo, tá? Então vamos lá. Então você pode ver aqui, né, que o mercado ele volta, ele continua a descer, aparece essa vela de alta aqui, né, mesmo assim vem duas velas de baixa rompendo a mínima, tá? Vem uma vela, quando eu falo duas velas de baixa rompendo a mínima, que uma rompe e a outra confirma que vai continuar caindo. Apareceu dois de reversão, tá? No fundo, que aqui você já tem que tomar um certo cuidado. O mercado que se vir duas velas de alta aqui, você já pode sair. Você entrou aqui, mas já pode sair aqui. Porém, veio uma vela de baixa aqui, então você continua. Veio outra vela de alta aqui, você continua na operação ainda. Espera para ver. Se caso vier mais duas velas de alta aqui rompendo a máxima dessa vela aqui, você já pode sair também da operação, porque o mercado mostrou força. A partir daqui veio duas velas de baixa confirmando, olha só, confirmando, e aqui você pode ver que os compradores mostraram força. E aí, eu ia sair daqui dessa operação ou não? Não ia sair, porque até o momento o mercado não mostrou nenhum tipo de confirmação. Vamos ver aqui nesse de reversão, quer dizer, tá? No fundo. Então vamos ver que a partir daqui já começou a entrar os vendedores aqui novamente, tá? Lembrando, você pode ver que não tem nenhum big play aqui atrás, tá? Então caso no fundo apareça a reversão, tá? Sem aparecer os dojis ou a vela de baixa de reversão, só com as velas, ganhando o preço da máxima, você já pode finalizar sua operação e entrar já no fundo. Então você vai estar contra o mercado, mas você vai estar entrando no fundo. Essa estratégia é boa dos sinais que você, tanto na tendência de alta, você pode estar entrando no fundo, que é o padrão, tá? Ou tá entrando no topo, tá? Então vai depender muito aí de como que o mercado vai estar. Então você pode ver que o mercado começa aqui a dar aquela consolidada e aqui o preço ele ganha novamente, tá? Então aqui ele vem, ele ganha. Vamos estar esperando aqui como que ele rompeu aqui, ó. Ele confirmou aqui de novo pra gente. Então o mercado ele começa a consolidar aqui, acumular um pouco o preço, vê uma vela de baixa aqui, segura o preço do comprador, só que ela não consegue romper a mínima. Depois vê uma vela de alta aqui, segura o preço do vendedor, só que ela não consegue romper a máxima. Depois vê outra vela de baixa aqui, segura o preço dos compradores, não consegue romper a mínima, mas depois vem duas velas de baixa rompendo a mínima aqui, confirmando que o mercado vai continuar a descer. Mas vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver, ó, e o mercado disparou. Eu falei, poxa, cara, o mercado disparou. Vamos ver onde que ele confirmou pra gente, vamos lá. Essa aqui é uma estratégia, pessoal, que você bota na conta de demonstração, você treina, tá? Você treina. Essa aqui é a leitura do mercado. Vamos ver aqui porque o mercado disparou lá. Tá? Até o momento eu falei para vocês que ia continuar nessa operação aqui, porque o mercado ele não mostrou nenhum tipo de reversão. Nesse topo também ele mostrou reversão. Mas vamos ver aqui o que aconteceu, tá? Para o mercado disparar. Exemplo, entrou aqui, entre os compradores, não consegue romper a mínima, porém segura já o preço. Vem os vendedores, não consegue romper a mínima, porém segura o preço. Vem os compradores, não consegue romper. Aqui já apareceu você pode considerar isso aqui como com martelo, tá? Segura o preço. Vem outro comprador que não consegue romper, mas vem duas velas de alta. A partir daqui você já podia segurar. Aqui, a partir daqui você já podia sair da operação, porque que os compradores já ganharam o preço, tá? A partir daqui que deu o sinal de reversão, aqui você já podia. Então você entrou aqui, tá? Você podia sair aqui, então você ganhou um belo pontos aí, tá? Ou se você quisesse esperar um pouco, entrou um big play aqui que você também já podia sair, tá? Então aqui o mercado realmente já mostrou, entrou aqui uma vela de força. Então você pode ver que nenhum tipo de vela de baixa aqui conseguiu romper a mínima dessa vela. Tem acumulação, tá? A acumulação ocorre a partir daqui, tá? Vem uma vela de baixa, tá? Não consegue romper a mínima. Vem outra vela de baixa, não consegue romper a mínima. Vem outra vela de alta, não consegue romper a máxima. Vem outra vela de baixa, não consegue romper a mínima. Você pode ver que o mercado tem acumulação aqui. Logo após vem duas velas de alta aqui, confirmando também que o mercado vai continuar a subir, tá? Então, a pessoa que entrou aqui, ó, tá? Aqui você já podia sair, só que aí você já ia sair no negativo, mas não ia pegar o seu stop, tá? Se você saísse aqui, ó, aqui embaixo, você ia ganhar alguns pontinhos aí. Pelo menos a sua entrada você já pagava, tá? Depois ele estourou lá pra cima, tá? Então a partir daqui você já podia monitorar. Depois é que ele volta a descer aqui de novo, o mercado continua fazendo várias outras coisas aqui de novo. É isso, pessoal, é uma aula bem básica, aí, tá? Que eu trouxe para vocês aí, tá? Utilizando aqui a questão da análise técnica aqui, quais sinais indicam para ficar numa operação. Então você tem que estar prestando atenção nesses sinais aí. Falou!